Saudações, eu sou o professor Emerson Cassiano e no vídeo de hoje nós temos polêmica. Vamos falar de alguns mitos que muita gente espalha por aí que você já pode até ter acreditado. E sabia que esses mitos não são verdade? Vamos esclarecer que mitos são esses nesse vídeo agora. E se você está chegando aqui e ainda não é inscrito no canal, lembre-se de se inscrever no canal e marca o sininho para ser sempre avisado quando tivermos novos vídeos por aqui. Gente, a internet é um ambiente livre, nós temos informações diversas na internet, só que muita coisa falsa acaba sendo propagada por aí e muita gente começa a acreditar e replica e vira uma reação em cadeia, e é assim que surgem as fake news ou os famosos mitos. E com as rosas do deserto não é diferente. Tem muita coisa que é espalhada por aí que hoje é bastante difundido e já virou tipo uma verdade para todo mundo, mas que na prática, gente, não é verdade, não funciona. E eu vou dizer agora que mitos são esses que as pessoas andam espalhando por aí já há algum tempo. Primeiro mito, e é polêmico, tá? Porque é uma coisa antiga, que é podar a sua rosa do deserto apenas na lua crescente, ou achar que você deve seguir um calendário lunar para cultivar suas plantas. Gente, é mito, tá? Existem diversos estudos científicos que comprovam que a lua não influencia significativamente, tá, nesse desenvolvimento das plantas, tá? E com as rosas do deserto não é diferente. Não adianta você ficar se preocupando com a fase da lua para fazer qualquer procedimento aí nas suas plantas. Não precisa, gente, não vai haver diferença nenhuma. Aí você que está assistindo pode estar dizendo: ah, mas eu podei minha planta na lua crescente e o resultado foi completamente diferente, ela brotou muito mais do que quando eu podei em uma outra fase da lua. Gente, não é verdade. O que os estudos mostram é que algum outro fator ou outros fatores influenciam no desenvolvimento da sua planta e nenhum deles é a fase da lua. Então, o que pode ter ocasionado uma maior brotação nessa planta que foi podada aí na lua crescente é, por exemplo, a genética dela, a adubação, o substrato que ela estava, o clima na sua região nessa época, enfim, várias coisas que podem influenciar no desenvolvimento da planta. Não é a fase da lua. E tem muita gente por aí que espalha essa informação, calendário lunar para fazer germinação, para fazer poda, para fazer levantamento de caudex. Gente, eu já esclareço isso tudo lá dentro do curso do Método Rosa do Deserto de AZ. Meus alunos já estão craques, já sabem o que é real e o que não é no mundo das rosas do deserto, e eu estou trazendo um pouco disso aqui para vocês. Se você quiser aprofundar, inclusive, quiser saber tudo sobre rosa do deserto em detalhe, eu vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo. Depois que você terminar ele, você corre aqui embaixo no link que você consegue todas as informações sobre o método Rosa do Deserto de AZ, como se inscrever e como aprender tudo que é realmente científico, que é fato, que vai funcionar para as suas plantas. O segundo mito aí que virou quase que uma verdade aí na internet para o cultivo de rosa do deserto, inclusive eu no início, eu fazia muito isso e com o tempo, com os estudos, com o avanço dos estudos, eu fui vendo o que é realmente que funcionava e o que não funcionava. E uma coisa que não funciona, gente, que não faz diferença, é deixar as sementes de molho. Sim, tem gente que recomenda deixar as sementes de molho 3 horas, tem gente que recomenda deixar a semente de um dia para o outro, 24 horas antes de germiná-la aí no substrato ou no papel toalha, enfim. Gente, não precisa, tá? Então, se as sementes forem boas, forem frescas, né, não forem sementes aí coletadas há não sei quantos anos, elas vão germinar muito bem, independente se você deixa elas de molho ou não, tá? Sementes de plantas em geral, muitas delas possuem um processo que é evolutivo, que se chama dormência, né? Então, muitas plantas produzem uma semente que é dormente e essa semente ela quebra essa dormência quando ela entra em contato com água, por exemplo.
Existem outras sementes de outras plantas que quebram dormência quando entra em contato com fogo, quando é estressada há muito tempo. Enfim, são vários tipos de dormência que existem nas sementes de plantas, mas isso é assunto para uma outra aula. Nós estamos falando aqui de rosas do deserto. As sementes de rosa do deserto não têm dormência. Então, quando elas são produzidas, elas já saem no ponto de germinar. Então, se você quiser germiná-las hoje, depois da colheita, ou quiser germinar daqui a um mês, vai ser a mesma taxa de germinação se ela for armazenada, guardada de forma correta, tá? Então, deixá-la de molho ali na água 24 horas, 3 horas, não vai fazer diferença para a germinação das suas rosas do deserto, desde que essas sementes sejam boas, tá? Então muita gente fala, mas quando eu não coloco de molho na água, ela não germina. Não, ela não germina porque ela não é uma semente boa, é uma semente velha, é uma semente que já foi contaminada com fungo, tá? Então o que impede a sua semente de rosa do deserto de germinar não é ela ficar ou não de molho na água, é algum outro problema no armazenamento ou no tempo que ela foi colhida. Um outro mito que eu também acreditei no começo, e muita gente acredita por aí, é sobre a vitamina B1, a tiamina, que muita gente que fala que inclusive é um hormônio enraizador. Gente, não é, tá? Então a tiamina ou a vitamina B1, muita gente corre na farmácia para comprar, para utilizar nas suas rosas do deserto, também não faz diferença significativa no enraizamento aí das suas plantas, tá? Aí você, mais uma vez, pode estar dizendo, mas quando eu usei a tiamina, minhas plantas enraizaram muito mais. Provavelmente, ou melhor, certamente, o que influenciou o maior enraizamento das suas plantas foi genética, adubação, o substrato, o clima da sua região e não a presença da vitamina B1 ali, tá? Então a vitamina B1 ela não exerce uma influência significativa aí para a produção de raiz, ela não é hormônio enraizador para suas rosas do deserto, tá? Então isso é um mito que é bastante difundido por aí. Eu mesmo no começo eu vi bastante conteúdo sobre isso, acabei fazendo os experimentos, testando e acabei comprovando que realmente não exerce influência significativa no enraizamento das suas rosas do deserto. Não precisa usar tiamina, a famosa vitamina B1 aí nas suas plantas. Esquece isso. Um outro mito que é bastante, é muito difundido por aí, é mais pelo nome da planta, né? Rosa do deserto. Então muita gente acha que por ter esse nome, rosa do deserto, ela não gosta de água. E é totalmente o contrário, gente. Ela gosta sim de muita água, tá? Então a rosa do deserto, para você ter esse caudex gordinho aqui, cheinho, você precisa ter bastante água dentro dele. Então como é que ele vai ter água para ficar gordinho assim se você regar ele uma vez por semana? E é o que muita gente diz por aí, que rosa do deserto não gosta de água, você deve regar apenas uma vez por semana. Isso não é verdade, tá? Você deve regar abundantemente. A cada vez que você for regar a sua planta, deve jogar água abundante para molhar todo o substrato, a água escorrer bem pelos buracos de drenagem, lavar a parte aérea pelo menos uma vez na semana, e essa rega ela tem que ser abundante. Agora, a frequência de regas depende muito do clima da sua região, tá? Então, quanto tempo o substrato da sua planta leva para secar no clima da sua região? Aqui, por exemplo, no Piauí, nessa época, o meu substrato ele seca em 24 horas. Portanto, eu tenho que regar abundantemente todos os dias, porque ela seca em 24 horas, tá? Então, você deve regar a sua planta quando o seu substrato estiver seco, tá? E aí, quanto tempo vai levar para esse substrato secar? Depende do clima. Tem outras regiões do país que esse substrato se mantém úmido durante 3 dias, então você vai regar a cada 3 dias. Tem outras regiões que, a depender da época, vai se manter úmido uma semana e você vai regar uma vez por semana. Então, se o substrato seca em um dia, você vai regar todos os dias. E por aí vai. Então você deve atentar bem quanto tempo leva para o substrato secar totalmente aí na sua região, tá? E não adianta ele só secar superficialmente, ele tem que secar todo, tá? Então você tem que começar a observar, enfiar o dedinho aqui para ver se ainda tem umidade, tá? Então você, com o tempo, você vai aprendendo quanto tempo leva para aquele substrato ali secar.
E a partir daí você define o regime de regas, tá? E a rega, a cada vez que você regar a sua planta, ela deve ser abundante. Você deve jogar muita água nela até escorrer bastante pelos buracos de drenagem do vaso. Portanto, rosa do deserto gosta sim de bastante água. Você só deve fornecer essa água na frequência correta. E pegando uma ponte nisso, a gente chega num último mito aqui que muita gente fala, né? Muita gente acredita, que é bom a gente esclarecer. As suas rosas do deserto não são do deserto. A gente acredita que essa planta aqui, essa nossa rosa do deserto, é a mesma que está crescendo lá nos desertos da Península Arábica, na ilha de Socotra. Não, gente, não é. Todas essas plantas que a gente tem, elas vêm de viveiros, vêm de estufas, então são híbridos, é uma mistura danada, porque os produtores eles fazem cruzamentos, produzem sementes, então há uma mistura genética, tanto entre variedades de obeso, quanto em obeso arábico, obeso com somalense, enfim, há muita coisa misturada. Então, nossas plantas não são aquelas plantas selvagens que existem na natureza. Por isso elas são plantas relativamente mais frágeis, tá? Não são plantas tão resistentes quanto aquelas que existem lá na África, na Ásia, porque aquelas plantas ali, elas conseguem ficar num ambiente desértico, sem água durante meses, e uma planta nossa aqui não consegue passar muitos meses assim sem água e se manter bela e bonita. Ela pode até sobreviver sem rega durante bastante tempo, né? Até fora do substrato, pode ficar meses fora do substrato. Mas ela fica ali no estado de dormência, ela não se mantém florida, não se mantém com aquele caudex durinho, né? Então não é a mesma coisa. São plantas mais frágeis, são plantas mais suscetíveis a pragas, por exemplo, mas não tem comparação com aquelas plantas selvagens. Portanto, as nossas plantas, as nossas rosas do deserto, não são rosas do deserto verdadeiras, são aquelas que são cultivadas em viveiro, são plantas domesticadas, tá, digamos assim, e portanto elas não têm aquela mesma rusticidade de uma rosa do deserto selvagem que pouca gente tem no Brasil. E é isso, esses são alguns mitos famosos que são espalhados por aí na internet. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, espero que ele tenha sido útil para você. Não esqueça de deixar o seu like, curta esse vídeo para ele chegar a cada vez mais pessoas, tá? Se inscreva no canal e me siga no Instagram, que está aqui embaixo. E nós estamos lá todos os dias compartilhando dicas também sobre as nossas queridas plantas. Até o próximo vídeo, um forte abraço, tchau, tchau!